Se você estava aqui ontem, parabéns! Você já fez o que a maioria não faz, que é dar o primeiro passo. Hoje a gente vai um nível acima, porque ontem a gente já aprendeu o processo de construção para fazer uma peça de qualidade. Hoje você vai aprender a fazer essa peça gerar desejo em quem vê, porque produto bom que ninguém vê, não vende. Agora, se você chegou hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Ontem a gente viu que com o método certo, qualquer mulher consegue fazer bolsas com acabamento de luxo. E hoje você vai aprender o segundo passo: como apresentar a bolsa que faz a cliente se apaixonar. Deixa eu me apresentar para quem chegou agora. Eu sou Priscila Monteiro, fundadora da Monte Bags e criadora do método Patroas do Crochê. Em poucos anos eu saí do zero para ter lista de espera e vender bolsas a R$800 e atender clientes aqui do Brasil e exterior. E eu tô aqui hoje para te mostrar o mesmo caminho. Antes de começar, deixa eu apresentar para vocês uma mulher que representa muitas de vocês aqui. Ela tinha uma rotina pesada, cansativa e psicologicamente desgastante. E o maior sonho dela era simples: trabalhar de casa, ter paz e liberdade. Só que ela não sabia como chegar lá, até o dia que ela descobriu as bolsas de crochê de luxo e decidiu tentar. Eu sou Juliana, sou da cidade de Aracati, Ceará, e sou aluna da Monte Bags. Antes disso, eu era líder de setor pessoal, onde eu vinha com uma jornada muito exaustiva, psicológica, abalada por tanto trabalho para uma única pessoa. O meu sonho maior naquela época era justamente ir para casa, ficar em casa, ter um descanso mental. Então apareceu para mim a Monte Bags, onde hoje eu sou apaixonada pelo mundo das bolsas. Tem até uma bolsa aqui para mostrar para vocês. Posso dizer que uma bolsa como essa aqui é uma perfeição. E eu consigo fazer graças às técnicas que a Monte Bags ensina, que a Priscila ensina. E hoje eu estou muito feliz em poder estar em casa, cuidando do meu lar e também trabalhando através das bolsas de crochê. Hoje eu vivo somente das bolsas de crochê e tem um resultado maravilhoso, onde eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, entregar minhas encomendas, aproveitar o meu dia e não ter aquele psicológico abalado. Até porque o crochê também é terapêutico. Então, há 27 anos, depois de 27 anos, eu descobri o que eu realmente vim para fazer. Faço vendas, minhas bolsas já foram para quase todo o país. Você ouviu o que ela disse? Liberdade, felicidade e viver do que ama. Não porque ela era especial, mas porque ela aprendeu a fazer e aprendeu a mostrar do jeito certo. O mercado valoriza sim, mas eu sei que você deve estar pensando: será que tem gente disposta a pagar caro por crochê? Será que isso realmente vende? Deixa eu te mostrar a realidade. Enquanto você está aqui me assistindo agora, tem mulher vendendo bolsas de crochê no WhatsApp, para suas colegas de trabalho, no Instagram, na faculdade e faturando mais do que um emprego formal. Eu mesmo tenho lista de espera para poder fazer pedido das minhas bolsas. Não é tendência distante, está acontecendo agora com mulheres exatamente iguais a você. O mercado valoriza sim, o que ele não valoriza é produto feio e sem apresentação. E é isso que a gente vai resolver hoje. Produto bom sem apresentação não vende. Esse é o erro que a maioria comete. Passar dias fazendo a bolsa mais linda, mas tira a foto de qualquer jeito. No sofá, em cima da cama, uma péssima iluminação. E fica na esperança de que alguém compre. Não funciona assim. Produto bom sem apresentação não vende. Mas produto bom com apresentação que gera desejo, vende todos os dias. Deixa eu te apresentar a Tainá. Quando a Tainá começou, ela trabalhava de caixa de supermercado, sem perspectiva, com uma rotina que estava destruindo ela por dentro. Ela não tinha experiência com crochê de luxo, não tinha seguidores, não tinha nada, mas ela decidiu tentar. E olha onde ela está hoje. Meu nome é Tainá, sou criadora do Live Bags. E aí, quando eu vi ali uma propaganda, eu me apaixonei pelas bolsas chiquérrimas. Na época eu estava desempregada e estava procurando algo que me desse uma qualidade de vida melhor, uma disponibilidade melhor ali de tempo com a minha família, porque o meu emprego anterior, ele era de domingo a domingo, sem hora pra sair. Mas conforme fui fazendo os modelos, fui melhorando meu trabalho, meu acabamento, né? Fui recebendo as encomendas, fui tendo a minha cartela de clientes, já mandei bolsas pra fora do país, né, diversas bolsas. Então, assim, é muito gratificante ver o nosso trabalho indo tão longe. Comecei o meu Instagram juntamente com um curso na época, do zero, e hoje em dia eu tenho mais de 31 mil seguidores. Já sou especialista, né, na área, na técnica, com as bolsas em crochê. Já tenho as minhas alunas, já dou aula, mas mesmo assim não me desgrudo do curso, porque a Priscila sempre traz técnicas novas, né, coisas diferentes, e a gente sempre tem que estar atualizando ali para trazer sempre o melhor para o nosso cliente. Estou muito grata e hoje eu sou profissionalmente realizada e muito, muito feliz. Hoje ela tem mais de 100 mil seguidores, vende para o exterior, alunas próprias e tudo começou com uma decisão:
a mesma decisão que você pode tomar hoje. E por que esse mercado é tão bom? Preste atenção nisso. Primeiro, baixo investimento para começar. Você não precisa de loja, você não precisa de estoque, comece apenas com fio, agulha e força de vontade. Segundo, você vende por encomenda. A cliente paga antes de você fazer, zero risco para você. E terceiro, alto valor percebido. Você não vende uma bolsa, você vende uma peça exclusiva feita à mão que nenhuma outra pessoa vai ter igual. E agora vem uma pergunta que todo mundo faz. Como eu vendo? Existem duas formas. A primeira é a venda local. No trabalho, na rua, para as amigas, na faculdade. Só de usar suas bolsas, ela já chama atenção. As pessoas perguntam, você apresenta e vende. Olha essa aluna que começou exatamente assim. Ela não tinha Instagram e não aparecia. Começou usando suas próprias bolsas no dia a dia, as pessoas começaram a perguntar e ela começou a vender. A questão da venda local, para mim, eu sempre fui muito faladeira, né? Como o povo do interior fala, muito exibida, né? Então eu falei assim, como eu tô trabalhando com venda, eu vou meter as caras e vou começar a oferecer minhas bolsas. Fiz a primeira bolsa, comecei a andar por aí com ela, fui no serviço com ela e o povo amou, o povo gostou, começou a encomendar. E aí eu falei, pronto. É aí a chave, é aí a virada, né? Eu acho que eu posso sair do meu trabalho e começar a trabalhar com isso. Você lembra assim, mais ou menos, quantas bolsas você já vendeu hoje? No total, mais ou menos? Ó, eu não lembro exatamente, mas eu já vendi mais de 100 bolsas já, gente. Exatamente, pontualmente assim, mais de 100 já. Mais de 100 bolsas vendidas, começando do jeito mais simples que existe. Priscila, eu moro em cidade pequena, aqui ninguém valoriza o artesanato. Quem diz que você precisa vender na sua cidade? Existe algo ainda mais poderoso do que a venda local, que vai fazer você vender para fora da sua cidade, que é vender pela internet. Com as minhas estratégias e o seu celular, você consegue vender para o Brasil inteiro, sem precisar sair de casa, no seu tempo e no seu jeito. Olha só minha aluna Jéssica, do interior de Rondônia. Seguindo a minha metodologia, nos primeiros 2 meses, ela fez mais de R$4.000 em vendas. E isso tudo fora da sua cidade. E hoje ela está realizando alguns sonhos. Olá, meu nome é Jéssica Costa. Sou de Cujubim, interior de Rondônia. Eu já fazia crochê antes de conhecer, porém eu não tinha aquele direcionamento para vendas, para efetuar vendas. Eu tinha muita dificuldade com as redes sociais e vi que no curso eles dão esse suporte, esse direcionamento para conseguir alcançar os nossos objetivos. Colocando em prática, eu consegui ter um faturamento aí de R$4.000 em apenas 2 meses após colocar em prática tudo que foi ensinado. Já realizei alguns sonhos. Um deles foi esse telefone celular que eu estou gravando. Eu tinha um sonho de ter um iPhone e comprei esse. Também já realizei o sonho de ter minha habilitação, tudo com o dinheiro das bolsas. Agora, se você morre de vergonha de aparecer, não sabe fazer vídeo, não gosta de se filmar, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma aluna que nunca mostrou o rosto e mesmo assim ela tem mais de 190 mil seguidores e já vendeu para todo o país. Ela só mostra as mãos e as bolsas, ou seja, você não precisa aparecer. Você precisa mostrar o que faz e eu vou te ensinar como. E o que todas essas mulheres têm em comum que fizeram elas se destacar e virar referência. Não foi só ter peças bonitas, foi a apresentação do produto bem feito que gera desejo. E esse é exatamente o nosso segundo pilar que vamos trabalhar hoje. A apresentação, ela faz parte do encantamento. Vai desde a embalagem até as fotos e vídeos do seu Instagram. Muitas artesãs acabam pecando nessa parte. O seu trabalho pode até estar bonito, mas se não tiver a apresentação, infelizmente não vende. Agora presta atenção porque isso aqui muda tudo. São 5 ajustes simples que você vai fazer. Uma boa foto e vídeo do seu artesanato é o que faz a cliente comprar antes de ver o preço. Primeiro passo, cuidado com a iluminação. Muitas artesãs acabam fotografando seu trabalho em local escuro. Isso acaba tirando a qualidade da peça e não mostra todos os detalhes. Ponto e textura. A cliente ela não tem aquela peça na mão, por isso a foto ou vídeo precisa mostrar todos esses detalhes, para que ela consiga sentir o produto através da imagem. E o que eu indico para ter uma foto bem iluminada? Nada daquelas ring light ou iluminações artificiais. A luz do dia é a melhor que tem, então procure uma janela ou área externa que já resolve. Segundo passo, o horário certo. De manhã cedinho ou no final da tarde. A luz nesses horários são suave e valoriza muito mais o acabamento das peças. Terceiro passo,
passo, cenário limpo, nada de foto no sofá ou em cima da cama. Pegue uma cartolina que custa mais ou menos R$2, isso vai transformar completamente o visual da sua foto. Tá vendo como é simples quando a gente entende como mostrar o nosso artesanato de uma forma que gera desejo? Quarto passo, estrutura da bolsa. Nunca se esqueça de moldar a sua peça. Estica, aperta, encaixa os pontos, deixa ela firme e bem apresentável. Uma bolsa murcha toda torta não vende. Uma bolsa estruturada parece de grife. Outra dica ótima é preencher a sua bolsa com um pano para que ela fique no seu formato original. Quinto passo, edição simples. Só para dar uma caprichada final, caso você ache interessante, baixe esse aplicativo no seu celular, o Photoshop. Com ele você consegue fazer pequenos ajustes, como no brilho, no contraste, e a sua foto fica outra coisa. E olha só o antes e o depois dessa peça usando os conceitos básicos de fotografia. Me disse, agora não está parecendo uma peça de grife? Só com esses 5 passos sua foto muda completamente e seus clientes se apaixonam. Você acabou de aprender o segundo pilar. O primeiro pilar, produto de qualidade. E o segundo, apresentação que gera desejo. Agora vamos colocar a mão na massa na nossa peça para que a gente possa colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a lateral da nossa bolsa, a alça e colocar o botão imantado na estrutura. Para a lateral, a gente vai fazer 6 correntes. Então, a gente vai iniciar com o nosso nó, que foi que a gente aprendeu na primeira aula, colocando o indicador e o polegar, girando e pegando o fio principal. Ó, peguei o fio, fiz o meu nó. Coloco a minha agulha dentro do nó e vou fazer 6 correntes. Lembrando que essa que tá na agulha eu não conto, mas quando a gente vai fazer os outros pontos, a gente sempre pega ela para concluir na estrutura. Então, vou vir aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos. Vou pular a primeira corrente aqui e iniciar a partir da segunda. Então, vou fazer um ponto baixo para cada corrente agora. Ó, um ponto baixo para cada corrente foi igual como a gente aprendeu na primeira aula, tá? Até chegar aqui no final, um ponto baixo para cada correntinha dessa daqui. Ó, introduz a agulha dentro da corrente, puxa e faz o ponto baixo, tá? E o nosso nó de início também a gente vai introduzir a agulha nele e fazer o ponto baixo. Essa estrutura aqui da lateral, ela vai ser na mesma estrutura da base principal da nossa bolsa, tá? Que é carreira, ponto baixo com carreira dupla. Então, chegou aqui no final, sobe uma corrente. Chegou, fez o último ponto, né? Sobe uma corrente, pula a correntinha de subida e vem aqui fazendo nos pá de alcinha um ponto baixo para cada pá de alcinha desse aqui, tá? Vão dar 5 pontos baixos aqui. Então, vem aqui, pulei a corrente de subida, inicio aqui na segunda, já pegando o par de alcinha. Cuidado para vocês não confundirem com esse aqui, ó, porque esse daqui é o nosso nó de início, tá? Depois, lá no final da estrutura, a gente vai desmanchar ele para ele não ficar aqui confundindo a gente, tá? Ó, tá vendo que é o nosso nó de início? Então, vem aqui e faço um ponto baixo para cada pá de alcinha. Lembrando que vão dar 5 pontos baixos aqui. Foi 1, vem aqui no próximo pá de alcinha. 2. Aí, aqui para vocês verem, ó. 3, 4 e 5. Tá vendo? Essa que passa aqui não conta, como a gente já aprendeu. Fazer aqui o último ponto, ó, último par de alcinha, puxei e faço ponto, ok? Finalizei a carreira, sobe uma corrente e vira o trabalho e dá continuidade, sempre pulando a correntinha de subida. Ok? E assim eu vou fazer para cada pá de alcinha desse um ponto baixo.
Cheguei no final da estrutura, no final da carreira, sobe uma corrente, pula a correntinha de subida e dá continuidade no próximo par de alcinha que vem aqui, tá? Um ponto baixo para cada par de alcinha. Aí eu vou fazer aqui a quantidade que a gente precisa, porque essa parte é super simples, vocês já até aprenderam bastante lá na primeira aula, como faz as nossas carreiras duplas, né, com ponto baixo. Então, vou fazer aqui a quantidade exata que precisa para essa estrutura aqui na lateral, para que a gente venha colocar a nossa meia argola, tá? Então, vou fazer a minha aqui, vou fazer uma quantidade de 9 carreiras, tá? Quando eu chegar na 9ª carreira, eu vou parar, a gente volta aqui novamente pra gente colocar a nossa meia argola, ok? Aí, lembrando que todo final de carreira, sobe uma corrente, pula a correntinha de subida e inicia aqui nos pazinhos dos pontos, tá? Um ponto para cada par de alça desse aqui, lembrando que serão 5 pontos baixos. Ah, outra coisa, eu vou finalizar esse último ponto aqui e vou mostrar um negócio para vocês. Ó, vocês estão vendo que o meu trabalho tá meio que indo afunilando? É normal quando a gente começa a construir essa estrutura, tá? É normal também para a estrutura grande que a gente fez, que é a base principal da nossa bolsa. Mas quando a gente terminar a estrutura, a gente consegue moldar, que foi o que a gente fez no final da primeira aula. Então, quando eu finalizar essa estrutura aqui, por mais que ela esteja um pouquinho afunilando aqui para cima, eu posso apertar aqui, ó. Apertar, que no caso é moldar, e esticar aqui em cima, ó, apertar e esticar, que ela vai ficar certinho a estrutura, tá? Por isso que é importante moldar toda vez que a gente terminar qualquer estrutura da peça, ok? Então, aqui eu finalizei a carreira, vou subir uma corrente e virar o trabalho e dar continuidade. Então, vou fazer 9 carreiras, quando chegar na 9ª carreira aqui, eu volto pra gente poder iniciar, tá? Continuar, na verdade. Então, pronto, fiz aqui 9 carreiras, tá? Na verdade, eu vou completar a 9ª aqui desse lado, já colocando a nossa meia argola. Então, para vocês saberem certinho, vocês vão precisar contar. Ó. Desse lado aqui, eu já tenho 9, lembrando que a gente conta a partir dessa carreira aqui, tá? Então, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse lado já tem 9. E para completar 9 aqui, com esse aqui, eu vou colocar a meia argola, tá? Então, conta aqui para vocês saberem certinho, ó. Conta a partir desse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 9 que a gente vai fazer colocando a nossa meia argola, tá? Então, vem aqui, subo uma corrente, já que eu finalizei a carreira. Venho e faço o primeiro ponto sozinho. Lembra que a gente tem 5 pontos aqui no meio, né? Então, vou fazer um ponto sozinho, vou pegar os 3 do meio para colocar a nossa meia argola. E no último faço sozinho, tá? Então, vem aqui e faço o primeiro sozinho. Nos 3 do meio, eu vou e coloco a meia argola, tá? Introduzo no par de alcinha, por dentro da meia argola, puxo e fecho o ponto. Próximo par de alcinha, introduzo por dentro da meia argola, puxo e fecho o ponto. É fazendo o ponto normal, tá? Só que você tá introduzindo por dentro da meia argola. Próximo, puxo e fecho o ponto. Então, aqui eu já fiz 3 pontos costurando a nossa meia argola, ainda falta o nosso último aqui, ó, que são 5. Tá vendo? Nosso último aqui, o par aqui. Então, eu venho, introduzo, ó, puxo e faço o último da carreira, tá? Finalizei a carreira, subo uma corrente, vou aqui para a 10ª carreira, pulo a correntinha de subida, vem aqui no próximo ponto e começo iniciando a 10ª carreira. E aqui no final, subo uma corrente. E pra gente completar a nossa carreira dupla, no caso aqui seria a 10ª carreira, a gente não vai completar com ponto baixo, e sim com ponto baixíssimo pra gente fechar. Então, eu venho aqui, pulo a nossa correntinha de subida
inicio aqui no primeiro par de alça, puxo o fio, lembrando que o ponto baixíssimo é esse fio que eu puxei para dentro do que já está na agulha. Ó, ok? Próxima par de alça, puxo o fio que eu puxei para dentro do que já está na agulha. Próximo, puxo o fio e o fio que eu puxei para dentro do que está na agulha, e assim eu vou fazer até chegar lá no final, tá? Ó, agora vem aqui nosso último par de alcinha, puxo o fio para dentro do que está na agulha. Subo uma corrente e puxo aqui 1 metro de fio, tá? Deixa sobrando ali 1 metro de fio para que a gente tenha margem para costurar na estrutura da bolsa. Puxo todo para fora e vou ajeitar aqui minha estrutura, tá? Aí, lembrando do funil, se for afunilando, você vem, aperta e vai moldando a sua estrutura, tá? Vou apertar aqui meu nó, ele tá folgando, deixar ele bem apertado e pronto, ok? Aqui a gente já finalizou um lado, então o outro lado vocês vão repetir todo esse mesmo processo, tá? Ó, o meu outro lado já tá pronto aqui, todo esse mesmo processo para poder fazer os dois lados da estrutura, tá? Então repita todo esse processo, aí o outro lado vai estar pronto. Então o meu outro lado aqui eu já finalizei, porque é o mesmo processo desse, aí a gente vai queimar agora essa pontinha aqui para esconder ela, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou dar uma desmanchada nesse nó. Vou pegar esse daqui que a gente já tá trabalhando. Eu tinha apertado, mas eu acho que eu vou desmanchar, que vai ficar melhor pra gente poder esconder esse fio aqui. Então, eu vou desmanchar ele aqui. Somente essa primeira parte aqui, pra ele sair daqui, ó, da parte de fora e o fio fica lá pra dentro. Puxo somente essa. Puxei, dou uma esticada aqui. Aí eu venho aqui na parte de dentro. Aqui na parte de dentro vou pegar uma agulha de número mais fino, número menor, né? Mais fina pra gente poder fazer esse acabamento. Então eu venho aqui na parte de dentro, pego uma alcinha, puxa esse fio aqui pra dentro, que é aquele mesmo processo que a gente aprendeu lá na estrutura da nossa bolsa, na estrutura principal. Aqui eu não vou dar um nó, então eu só vou introduzir o fio por dentro aqui da estrutura, né? Pegar os pontos aqui e puxando ele por dentro da estrutura. De alguns pontos. Ó, tá? Puxei aqui, vou cortar o excesso e vou queimar. Então, vem aqui, corto o excesso, sempre deixando uma margem, um pedacinho pra gente poder queimar. Queimou, empurra para dentro da estrutura, ó, pressionando contra a estrutura para ele grudar, tá? Pronto. Aí aqui a gente molda novamente, como a gente mexeu, molda a estrutura novamente, tá? E do outro lado vocês fazem a mesma coisa. Então eu fiz outro processo desse lado, lembrando aqui, para fazer o outro lado, você vai seguir toda a técnica ensinada desse aqui, lembra de deixar 1 metro de fio sobrando, tá? Para fazer o outro lado. Então, ó, ficou de comprimento a lateral 11 centímetros, tá? E de largura 4,5 centímetros, ok? Pro outro lado é a mesma coisa, todo o processo. Agora a gente vai fazer a alça de mão. Então vamos lá, agora a gente vai fazer a nossa alça de mão. Peguei aqui os mosquetão. Vou iniciar com o meu nó. O nó como a gente já aprendeu. E aqui eu vou fazer 19 correntes, tá? Então vem aqui, lembra que eu não conto com essa corrente, com essa alcinha que tá aqui na agulha. Então conta a partir dessa, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? 19 correntes aqui da nossa estrutura para alça de mão. Se você quiser menor, é só você diminuir a quantidade de correntes. Se você quiser maior, é aumentar a quantidade de correntes, tá? Então vamos lá. Pula a nossa primeira corrente aqui, inicia a partir da segunda, fazendo um ponto baixo para cada corrente dessa aqui, como a gente já aprendeu. Então vem aqui um ponto baixo para cada... Ah, uma coisa que eu esqueci aqui, ó. Vamos desmanchar aqui novamente. A gente precisa colocar o mosquetão. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Precisamos colocar o mosquetão logo no início aqui. Então, vem aqui, ó. Tirei a agulha do fio. Vou colocar o mosquetão aqui na última corrente. Vou colocar a agulha novamente, tá? Então, aqui a gente dá continuidade. Eu venho aqui, pulo a primeira correntinha e inicio a partir da segunda, fazendo um ponto baixo para cada corrente. Até chegar lá no final. Como a gente já aprendeu essa parte, a gente acelera ela um pouquinho. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, né? Voltar, fazer a técnica, voltar novamente para assistir. Lembrando que as nossas aulas do evento vão ficar disponíveis para vocês até domingo, gente. Então tem uma semana aí para vocês aproveitarem todo o conteúdo do nosso evento, as aulas, para vocês fazerem as peças, tá? E montarem a bolsa de vocês. Então aproveitem que ainda dá tempo de comprar material para vocês fazerem a bolsa de vocês, tá? Vou fazendo ponto até chegar aqui no nosso nó de início. Lembrando que o nó de início a gente faz uma corrente nele também. Então a gente sempre vai usar ele. Então, vem aqui, fiz o último ponto da carreira. Vou pegar o nosso segundo mosquetão. Vou tirar aqui, ó, a corrente, a agulha da corrente. Vou colocar ele dentro da corrente e introduzir a agulha novamente, tá? Aí, como eu já finalizei um ponto aqui, ó, lembra de subir uma correntinha toda vez que a gente finalizar a carreira, tá? Aqui a gente já aprendeu o nosso mosquetão. Aí eu venho aqui, pulo a correntinha de subida, introduzo a partir da segunda. A nossa alça também vai ser em carreira dupla, tá? Aí vocês afastem aqui o mosquetão e pegam aqui a alcinha de cima com a alcinha de baixo. Tá? Lembrando de pular a correntinha de subida que vocês fizerem. E vou fazendo um ponto baixo para cada pá de alcinha desse aqui, tá? Lembrando que quando chegar lá no final tem que dar certinho o ponto baixo para cada pá. Se sobrou, se faltou, você errou no comprimento ou engoliu alguma aqui no comprimento, tá? Tem que chegar lá no final certinho com o seu pá.
chegando aqui no final. Chegando aqui no final, ó, dá pra ver aqui que ainda falta 2 par de alcinha, tá vendo? Um aqui um em cima e um aqui outro em cima. Então, falta 2 pontos ainda pra gente poder finalizar a carreira. O penúltimo e o último. Fiz o último, aí eu venho aqui, lembrando que cada final de carreira a gente sobe uma corrente, né? Então eu venho aqui, ó, por dentro da nossa alça do mosquetão, puxo o fio e aí eu subo essa corrente, tá? Subi essa corrente, vou virar ele aqui, ó, pra baixo. Fiz aqui a correntinha de subida, vou pular ela, vou iniciar a partir da segunda, pego a segunda e pego aqui a primeira de baixo, tá? Puxo o fio, aqui eu não vou fazer ponto baixo, vou fazer o ponto baixíssimo pra gente fechar. Então, o fio que eu puxei, eu puxo pra dentro do que estava na agulha, ok? E assim eu sigo pra cada par de alcinha um ponto baixíssimo. Ó, puxei pra cada par de alcinha um ponto baixíssimo, tá? Aqui a gente já prendeu, ó, um mosquetão. E aqui eu vou fazendo até chegar lá no final. Lembrando que, prestem atenção nos par de alcinha. Quando chegar aqui no final, tem que sobrar o seu último par certinho. Se sobrar ponto ou faltar ponto, você errou no comprimento, desmancha e faz novamente, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. Para cada par de alcinha, um ponto baixíssimo. Que aqui a gente tá fazendo a nossa última carreira já, da alça. Ó, chegando aqui no final, tá vendo aqui? Eu vou fazer o meu próximo ponto com par. Aqui tem uma em cima, uma embaixo. E aqui tem uma embaixo e uma em cima pra gente finalizar, ó. Tá vendo? Já tem os par certinho aqui pra gente poder finalizar. Aqui o penúltimo ponto. Opa, ó, já tava fazendo ponto baixo aqui, mas é ponto baixíssimo. E no último aqui, ó, tá vendo em cima e embaixo? O último ponto. Puxei. Aqui eu vou fazer uma corrente por dentro do nosso mosquetão, que finalizei a carreira, então sempre a gente tem que subir uma corrente, ó. Finalizei, puxo o fio, corto aqui ele, ó, puxei ele todo aqui pra fora. E agora eu vou amarrar, vou botar ele aqui por dentro do nosso mosquetão e vou amarrar com essa outra ponta aqui, tá? Vou dar 2 nó aqui. Aperta bem.
Apertei aqui, agora eu vou pegar uma agulha de numeração mais fina para esconder, tá? Lembrando que vocês podem fazer com a agulha que vocês estão trabalhando, mas se vocês tiverem uma fina, fica melhor para facilitar a gente esconder os fios. Então, eu pego aqui, ó, por dentro dos pontos. Deixa eu ver. Vou esconder um lado daqui. Por dentro dos pontos da estrutura. E vou puxar o fio aqui pra dentro. Tá? Estica mesmo e aperta também esse nó. Vou pegar aqui por mais um pouquinho dentro do ponto. E vou puxar ele aqui pra dentro. Pronto. Puxei por dentro de 2 pontos, aí eu vou vir aqui, ó, vou abrir, tá? Vou abrir, depois a gente ajeita. Vou abrir aqui, vou cortar o excesso, mas sempre deixando uma ponta aqui pra gente poder ter margem pra queimar. Vou queimar. E vou empurrar aqui pra dentro onde eu abri, ó, da estrutura, tá? Pra quando na hora que eu fechar, ó, na hora que eu fechar, o ponto vai cobrir, ok? Aí não vai dar pra ver onde a gente finalizou. Do outro lado, mesmo jeito, aperta novamente e eu venho escondendo aqui por dentro dos pontos. Aí bem aqui, como já formou um buraco, na hora que eu puxei, ó, tem um buraco bem aqui, eu já vou cortar, vou esticar aqui, vou cortar o excesso de fio e já vou queimar e introduzir aqui dentro desse buraco pra gente esconder. Empurra lá dentro do buraco, tá? Depois que voltar, fecha aqui para esconder, ok? Então, a nossa alça tá pronta. O outro lado vocês vão fazer do mesmo jeito. O outro lado eu já tinha feito. E para o outro lado é o mesmo processo, tá? Aí de comprimento, eu vou esticar uma aqui para medir para vocês verem quanto que ficou. Ficou 15 centímetros, tá? 15 centímetros de alça. Aí vamos lá colocar o nosso botão imantado pra gente finalizar essa parte. Peguei aqui a estrutura. Aqui eu já tinha marcado onde a gente ia colocar a nossa... começar a costurar, mas isso aqui vai ficar para a próxima aula. Então eu vou tirar aqui. Ó, é interessante ter os marcadores, tá? Meus marcadores acabaram, eu tava colocando aqui pontinha da caneta e a agulha. Mas se você não tiver marcador, nada, pega um pedaço de fio para marcar. Eu vou deixar eles aqui, não vou tirar esses dois, e aí a gente vai colocar o nosso botão imantado, tá? Botão imantado na parte de dentro, um aqui na ponta e o outro na outra ponta. Então vamos colocar aqui o primeiro. Linha e agulha. Acho que todas vocês têm em casa linha e agulha. Se não tiver, qualquer armarinho que vocês forem, vocês encontram. E sempre comprem uma linha que seja na cor bem parecida do seu fio de malha. Ou pode ser aquele fio invisível, aquele fio de nylon, né? Eu gosto muito desse aqui, porque aquele fio de nylon acaba esticando, escorregando também. Então eu prefiro linha mesmo, tá? Aí vocês compram na cor do seu fio náutico. Coloco na agulha. Dou um nó aqui na ponta da linha. Tirar o excesso aqui da ponta, depois do nó. Para não ficar tanto fio aqui na ponta. Pronto.
Então, vamos lá costurar. A gente vai costurar bem no meio e aqui na ponta, tá? Lembrando que é do lado de dentro, de onde tá nossas argolas, nossas meia argola. Então, vem aqui, ó, coloco bem no meio, posiciono bem aqui na ponta mesmo, coloco bem no meio. Pega aqui um lado da alcinha, do ponto da estrutura. Vou fazer o nó aqui logo. Não introduzi ainda por dentro do buraquinho do botão imantado, tá? Então, agora eu venho, fiz o nó aqui no ponto, venho por dentro do fio náutico, por dentro do buraco do botão imantado. E vou fazendo essa costura. Vejo se tá bem no meio novamente. Aí eu vou pegando o fio náutico, né? Ó, fio náutico por dentro do botão imantado. Dá pra vocês fazerem também, quer ver? Deixa eu botar aqui esse. Dá pra vocês fazerem também, mas vocês precisam ter cuidado, que é até mais fácil, ó. Puxei aqui. Introduzi a agulha dentro do buraquinho da estrutura, saiu desse lado aqui, puxou. Eu acho mais fácil, tá? Puxou, volta novamente, mas sempre tentando esconder o fio desse lado aqui e por dentro do buraquinho do botão imantado, ó. Tá vendo? Puxa. Viu se aqui desse lado não tá aparecendo, ó. Você sempre tenta esconder por dentro mesmo da estrutura. Saiu dentro do botão imantado, volta novamente, ó. Por cima dele, saiu aqui fora, deixa eu voltar por cima dele, saiu no buraquinho aqui, ó, da estrutura, volta novamente no mesmo buraco, tá? Que a gente sempre vai pegar uma parte do ponto pra não aparecer, ó. Aí volta novamente por dentro do buraquinho do botão imantado e vai fazendo essa costura, tá? Por cima dele pra ir costurando, ó. Novamente, vem aqui. Faço isso mais 3 vezes em cada buraquinho do botão imantado. E por cima do botão imantado. Volto, vou voltar aqui. Eu não vou voltar mais por dentro do buraco, tá? Porque aí eu já quero passar pro outro lado do buraquinho do botão para que eu possa costurar. Então, venho aqui no mesmo buraco. Ó, fora do botão imantado. Veja isso aqui, não tá aparecendo fio. Venho aqui por dentro da estrutura, que eu quero ir lá pro outro lado. Dentro da estrutura. Puxo o fio. E aqui eu vou começar a costurar da mesma forma. Buraquinho do botão imantado. Por dentro da estrutura. Vejo um buraco aqui, ó. Na estrutura para eu possa costurar. Por cima do botão, tá? E volto. Pego o buraquinho aqui e volto. Por dentro do botão imantado. Ok? Aí, vocês vão fazer isso 3 vezes em cada buraquinho desse botão imantado. Vou fazer mais um nesse aqui, pra gente poder passar pro próximo. E no próximo, vocês já sabem como fazer. Volta por cima dele, pra gente poder fazendo a costura. E volta novamente por dentro. Lembrando que serão 3 voltas para costurar esse botão imantado. Aí na última que você for voltar para a parte de dentro, você já não põe ele por dentro, tá? Do botão imantado. Põe do ladinho assim, ó, porque aí você vai colocar
a agulha por dentro da estrutura aqui, para você ir para a parte de baixo, tá? Aí você vem aqui por dentro da estrutura, ó. Bem na lateral mesmo do botão. Pra vir agora amarrando, costurando esse outro. E assim vocês vão fazer para esse outro aqui, tá? Então, vou fazer aqui o processo, porque o processo dos dois que eu fiz aqui é o mesmo para esses dois. E quando chegar no último aqui, vou mostrar pra vocês como finaliza pra gente esconder, tá? Então, vem aqui, ó, costurei os 4 buraquinhos do nosso botão imantado. E para que eu finalize, eu vou vir aqui, ó, embaixo do último ponto aqui que eu finalizei, tá? Vou pegar aqui, ó, um lado do fio, um pedacinho do fio. Puxar aqui o fio novamente. A linha, né? Às vezes eu confundo linha com fio. Ficou uma alcinha aqui, ó, do fio. Vou introduzir a agulha dentro dele, que é pra gente poder dar um nó. Tá? Eu vou fazer isso umas 2, 3 vezes, que é pra gente segurar aqui, ó, o nó do nosso botão imantado. Pega aqui o lado só, tá? Nosso fio náutico. Puxo. Ficou uma alça aqui na linha. Coloco a agulha por dentro da alça da linha. Puxo, que é pra gente poder fazer aquele nó. Tá? Vou fazer mais uma vez. Ah, e vocês podem puxar também a estrutura de vocês, ó. Vocês estão vendo que eu tô puxando a minha? Tô dobrando para que eu possa ter essa margem para poder fazer esse processo. Vocês podem puxar que depois a gente pode moldar a peça novamente, tá? E puxa fazendo o nó, tá? Fez 3 nó aqui desse jeito, vem aqui, ó, por dentro da estrutura. Introduz a agulha aqui pra dentro. Só pra gente finalizar e cortar o fio, tá? Aí a gente tem que esconder esse fio. Ok, puxei aqui, vem aqui, ó, se quiser botar por dentro da agulha aqui, a agulha por dentro da estrutura. Pronto. Aí aqui eu corto bem, gente, pra não aparecer, tá? Então, aqui a gente costurou, ó, o nosso botão imantado. Lembrando que do outro lado vocês precisam ter cuidado, mas sempre colocando por dentro desses buraquinhos aqui, para quando o fio entrar, ele entra lá pra dentro e ele ser escondido, tá? Por dentro da estrutura. Aí a outra ponta aqui, ó, vocês vão fazer a mesma coisa que eu ensinei pra vocês desse lado, tá? É o mesmo processo. Aí eu vou fazer no meu aqui, vou costurar e já volto. Então, finalizei aqui, coloquei meus 2 botões imantados, ó. Também coloquei a minha etiqueta, o jeito que eu coloquei a etiqueta, do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês aqui a costurar, tá? Então já vão pensando aí no nome da marca, da empresa de bolsas de vocês, que dentro do curso Patroas do Crochê vocês vão aprender a criar várias peças maravilhosas, então já vão pensando aí no nome da marca das bolsas de vocês, tá? Então aqui, ó, estrutura pronta, laterais prontas, alça pronta e já está quase tudo pronto pra gente finalizar a nossa peça. Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tudo que você aprendeu nesses 2 dias é o básico. Amanhã é a aula mais importante das 3, porque amanhã você vai descobrir como as minhas alunas estão lotando suas agendas, sem precisar postar todos os dias e sem depender de sorte. Eu nunca revelei isso fora do meu treinamento pago e amanhã você vai ter isso de graça. Além disso, no final da aula de amanhã, eu vou te apresentar o caminho mais rápido para que você chegue lá também. Não falta amanhã e essa aula não vai se repetir e eu te espero no mesmo horário. Ah, antes de ir, eu quero ver como está a sua peça. Então, tire uma foto, me marca no Instagram que eu amo ver a evolução de vocês. Um beijo e eu aguardo vocês amanhã na aula mais importante.